O texto de hoje, irmãos, vai falar sobre o amor abnegado de Jesus. O texto, o belíssimo texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 11, também é conhecido como a canção de Cristo. Ontem nós já estudamos esse verso, que é o verso para memorizar. Vamos lá novamente. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quero parar por aqui e quero enfatizar o que está lá no verso 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O Senhor Jesus, irmão, qual foi o sentimento do Senhor Jesus ao vir para cá? Veja no verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e depois, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é ser Deus e deixar de ser Deus, irmãos? Nós nunca vamos entender isso. Primeiro, porque nós não podemos compreender a dimensão da divindade, as características plenas da divindade, onipotência, onisciência. Veja, irmãos, e ele diz assim, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se apegou, tem outro texto, outra tradução, diz assim, não julgou que o ser igual a Deus fosse a coisa que não devesse abrir mão. Não considerou ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus. Irmão, o Senhor Jesus não precisava, Deus Pai não precisava fazer plano de salvação nenhum. Nós é que pecamos. Entretanto, irmãos, para demonstrar ao universo o seu amor, o Senhor Jesus veio aqui a esse mundo e não teve por usurpação ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Não teve apego às características da divindade, mas agora ele teve apego a ser igual ao homem. E a Bíblia diz lá, nos versos 7 e 8, ele era Deus, passou a ser servo, e a palavra de servo aí é escravo, passou a ser ser humano, está sujeito à morte e à morte de cruz. No verso 7, irmãos, diz assim, se esvaziou, isso quer dizer, aniquilou-se, abriu mão de tudo que era seu. E por quê, irmãos? Deixar de ser Deus para ser servo, para ser humano, para morrer e para a morte de cruz. Por que o Senhor Jesus desceu tanto, irmãos? Sabe por quê? Eu já disse isso em outra lição da escola sabatina, quando estávamos presenciais. O Senhor fez tudo isso, irmãos, para me alcançar, para alcançar cada um de vocês, cada um de nós. Porque nós estamos no fundo do poço, irmãos, no fundo do poço do pecado. E o Senhor Jesus, então, teve que descer e descer mais para que pudesse nos alcançar. Qual a vantagem, irmãos, que o Senhor Jesus tem com isso? Qual a vantagem de nos salvar? Qual é o lucro? Para que nos salvar? Por que nos salvar? Veja lá, irmãos, João 3,16. Esse não precisamos nem buscar na Bíblia, todos nós sabemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus fez todo esse caminho descendente para que nós pudéssemos, ao crer nele, termos a vida eterna. O Senhor veio nos buscar. Mas também, irmãos, veja lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 9 agora. Pelo que Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O sacrifício de Jesus, irmãos, fez com que Deus desse a ele também o nome mais importante de todos os nomes. Outras traduções dizem assim, um nome acima de todo nome, ou sobre todo o nome. Não há um nome mais importante na história da humanidade do que o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o nosso Criador, e Ele é o nosso mantenedor, e Ele é o nosso resgatador. É desse Senhor Jesus que nós devemos testemunhar. É difícil, irmãos, testemunhar de alguém, sobre alguém, que ama tanto a ponto de deixar de ser Deus, para vir ser homem e morrer a morte de cruz, a morte vergonhosa da cruz, para nos salvar. Será, irmãos, que quando nós contarmos essa história, as pessoas vão ridicularizar ou vão ficar pensando, realmente, será que eu mereço tudo isso que Deus fez por mim? Como posso responder a tão grande amor? Como eu posso responder ao amor abnegado de nosso Senhor Jesus? Um amor que se despojou de ser Deus, esvaziou-se para vir aqui nos buscar. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, na nossa pequenez, entender, ter um vislumbre do que foi esse esvaziamento do Senhor Deus Jesus para vir aqui a esse mundo nos buscar. E que a gente possa ter uma resposta de gratidão, uma resposta de graça e de obediência e de testemunho de um amor tão grande, de um amor tão abnegado.